Gente, hoje estamos começando um projeto incrível que eu já vinha idealizando já há algum tempo e dessa vez saiu do papel, viu? Um podcast Vivendo Saúde, onde eu vou conversar com vários profissionais da área de saúde e compartilhar um pouquinho da sua história, da sua vivência e até mesmo o seu universo profissional. Então esse projeto tá maravilhoso e eu quero que você assista todas as quintas-feiras a partir das 19h30 agora do mês de janeiro, tá? E hoje eu tenho uma profissional maravilhosa que eu já venho acompanhando bastante tempo, uma profissional que eu vejo como exemplo e claro, né, eu não podia deixar de convidá-la para estar aqui no meu primeiro podcast, que é ela, Valquíria Fernandes. Obrigado, meu amor, por aceitar esse convite, viu? Obrigado a você, pra mim é uma honra estar aqui, né? Não tem aquele sotaque potiguar, mas é uma honra estar aqui. E aí eu vou querer saber como é a história dela, de onde ela veio, por que escolheu essa profissão. E nesse podcast a gente vai ter 3 quadros, tá? Um quadro que a gente vai falar sobre a formação, outro quadro que é a superação de todos os dias, um momento que a gente vai estar falando sobre as dificuldades que a gente tem durante a profissão, e o outro, eu vivendo com saúde, que é todos os sonhos que você conseguiu realizar após a sua formação. Ela que é fisioterapeuta, e aí vocês vão saber mais um pouquinho da história dela, tá? Show. Tudo bem, Valquíria? Tudo ótimo, meu querido. Melhor agora pra gente iniciar esse projeto seu. Coisa Uma honra boa. minha. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite, tá? E eu vou querer saber, Valquíria, um pouquinho da sua história. De onde você é, como é que você chegou em Natal, que agora ela mora em Natal, tá, gente? E como foi que você escolheu essa sua profissão, né? Como é que escolheu esse mercado da fisioterapia? Show. É engraçado quando me perguntam de onde você é. Eu falo, olha, é um pouco difícil dizer, mas eu nasci em Minas, mas eu praticamente não morei ali. Meus pais já tiveram que sair para trabalhar. Eu fui criada no Paraná, então morei muitos anos no Paraná. Peguei um sotaquezinho ali do norte do Paraná, depois do sul do Paraná. Curitiba é bem Sim. puxado, leite, bastante. E depois eu passei num concurso no Mato Grosso, então morei no Mato Grosso durante 7 anos. E depois eu fiz uma virada de chave aí e vim para Natal. Então já morei aí em muitos lugares. Esse aí. concurso já era da área de fisioterapia? Era da física. Na Professora? verdade, professora. Eu fui professora de anatomia do curso de medicina da UFMT, né? Então, assim, era da físio no sentido de ser liberado para profissionais da saúde fazerem Sim. um concurso, mas eu dava aula para medicina Pra lá, era um curso medicina. para medicina. E como foi que você escolheu essa profissão, fisioterapia? Pois é. Eu falo que foi meio que de paraquedas, cara. Eu acho que no segundo grau ali é um pouquinho difícil a gente escolher o que a gente quer realmente pro resto da vida, né? E eu não tinha a menor noção de mercado, eu meio que tentava buscar aquilo que eu gostava e eu sempre fui uma pessoa do esporte. Então eu sempre pratiquei esportes, eu joguei futebol, joguei vôlei, fiz capoeira. Inclusive, quem acompanha suas redes sociais vê que você sempre tá Então, praticando algum esporte, né? E depois ainda fui atleta de karatê, mas isso foi depois. E aí, na época, eu falei, quero fazer alguma coisa de esporte. E tava muito na dúvida entre educação física, físio, só que eu prestei vestibular pra psicologia, pra odonto, então, assim, perdida mesmo, entendeu? Psicologia e odonto também é uma área boa. Com certeza, mas assim, tipo, são profissões Sim. diferentes, né? Eu não sabia realmente o que eu queria. E, felizmente, eu passei na físio. E aí, depois que eu realmente estudando, eu me apaixonei. Então, eu não era apaixonado pela físio antes de entrar, eu me apaixonei ali na fisioterapia durante todo o processo. Era uma aluna boa? Cara, eu fui educada. Meus pais, eles tiveram uma condição de financeira muito ruim no começo da vida deles. Então, eles tinham muita dificuldade mesmo pra ter dinheiro até pra comprar comida, assim, sabe? Sim. Tipo, era difícil. Então, assim, quando meu pai conseguiu ter um emprego, trabalhar, o foco dele era educação. Porque dentro da história dele, ele é o primeiro filho de 11 irmãos que conseguiu estudar e porque ele conseguiu pagar, né? Então, assim, ele nunca mediu esforços para me dar uma educação. Então, assim, ele Você aproveitava o falava... máximo. E eu não digo nem aproveitar, porque assim, pensa só, quando você é criança, você tira uma nota verde, vamos dizer, né? Sim. Você não tira vermelha, os meus colegas, eles ganhavam presentes quando eles tiravam, passava de ano direto e tal. E quando chegava pro meu pai, eu falei, pai, passei de ano e tal. Ele, você não faz mais do que a sua obrigação. Sim. Então, assim, era uma educação um pouco rígida em relação a isso, porque isso era o mínimo que eu tinha que fazer. Então, assim, eu não acho que eu fui uma boa aluna na faculdade, mas eu tinha essa educação de fazer o mínimo que eu tinha que fazer, que era passar de ano, Sim. que era estudar ali.
Então, assim, eu posso dizer que eu não aproveitei como eu poderia aproveitar no sentido do conhecimento das matérias. Eu tenho uma dificuldade enorme de concentração. Hoje ainda tenho o diagnóstico de TDAH, tudo, faço tratamento. Mas na época não. Então, assim, eu tinha uma dificuldade enorme de aprender, mas eu tinha que fazer as coisas acontecerem. Então, assim, não fui a melhor aluna, mas fiz o que tinha que fazer. Eu não fui o melhor aluno, mas eu soube buscar todas as oportunidades quando eu terminei, né? Aproveitei todos os cursos que eu podia fazer. Muitas das vezes não tinha condições de fazer os cursos. Chegava pros palestrantes e dizia, vamos, eu vou divulgar seu curso, eu vou vender quantos? Eu até cheguei pra Valquíria, você lembra? Lá no congresso. Porque era uma meta minha, era conseguir vender para poder participar de todos os cursos, né? Você hoje é uma mulher empreendedora, né? Que já vem empreendendo nesse mercado da fisioterapia. E como foi que você começou a chegar nesse mercado de empreender? O porquê? Que reviravolta foi essa que você deu? Você chegou a atender? Pacientes? Sim? Sim, durante, 17 anos. Cara, o que eu posso dizer? Eu acho que vindo da educação dos meus pais mesmo, na questão de dinheiro nunca foi uma coisa fácil pra gente. Sim. Eu entendi que eu tinha que correr atrás. Então, meu pai nunca me deu dinheiro, sabe? Tipo, mesada. Olha, tô aqui, vai. Não, tipo, eu sempre tive que conquistar o que eu precisava. Então, desde o começo, eu entendi que se eu queria ter uns 10 reais lá na semana quando eu era criança, eu precisava conquistar aquilo de alguma forma. Então, meus pais me incentivavam a estar pensando sempre em algo que eu pudesse estar lucrando em cima daquilo ali de forma empreendedora, né? E já na faculdade eu tentava buscar algo que eu pudesse correr atrás com o meu trabalho para fazer algo em que eu pudesse revender para todas as pessoas que elas precisassem. Mas ali, tipo, era muito amador ainda. E quando eu me formei, eu falo que eu desisti da física quando eu me formei. Porque Foi? em 2004 eu me formei e eu comecei a fazer entrevistas de emprego em que eu falava assim, não, cara, eu não vou receber isso. Pra você ter uma ideia, em 2004, eles me ofereciam, tipo, R$ 350. Sim. Então, você ia numa clínica, eu não sei a noção do dinheiro pra hoje, o quanto isso vale, mas R$ 350, velho, eu falei, não. E aí eu encontrei um emprego de vendedora que eu ganhava 600. Então, eu falei, vou ser vendedora, mas eu não sabia ser vendedora. Mas Sim. entendeu? Tipo, eu não media essa noção, assim, do que eu sei, do que eu não sei. Eu falei, tipo, se eu tenho que vender, tá, o que eu preciso fazer pra vender? Então, assim, eu sempre fui muito aprendiz com isso. E aí a pessoa me passava, me ensinava, tal. Então, assim, eu fui conquistando coisas que eu entendia, cara, o que eu preciso fazer pra ganhar dinheiro? Quais habilidades eu preciso desenvolver? Então, eu ia atrás. Eu trabalhei também numa empresa que era de prótese e órtese na época. Sim. E eu fazia visitas em hospitais para os pacientes e tal. Então, assim, tipo, que cria habilidade de se tornar mais independente, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa tímida, introvertida, mas quando você precisa daquilo, é isso que eu preciso fazer? Tá bom, é isso que eu preciso fazer. Eu vou lá e vou fazer. Exatamente. Então, acho que a gente vai realmente desenvolvendo algumas coisas quando a gente entende o que a gente quer. Eu acho que se você tem foco no que você quer, você ultrapassa certas barreiras. Eu acho que se a gente trouxer para o mundo de hoje, se a gente pensar num digital hoje, muitas pessoas querem muitas coisas, mas, eu não tenho coragem de gravar o vídeo, eu não tenho coragem disso, eu não tenho coragem. Mas a coragem, ela é muito relacionada ao que realmente a gente quer, o que realmente a gente deseja de verdade. Porque todo mundo tem medo de um julgamento. Sim. Você vai postar alguma coisa, sempre vai ter alguém te julgando. E aí depende se você entende qual é o objetivo daquilo, né? Qual é o ponto final, aonde que eu quero impactar. Porque você nunca vai chegar só onde você quer. Você vai acabar abrindo para muitas pessoas. Vai receber elogios de um, mas vai receber muitas críticas dos outros. E isso pesa e muitas das vezes deixa a gente não ter vontade de fazer. Sendo que a gente tem que lutar contra essa vontade. E eu vejo que você é bem participativa nesse mundo, nesse universo das redes sociais, que eu já sempre venho acompanhando seu trabalho. Você tá lá sempre postando, trazendo conteúdo interessante pra gente poder ir se Exatamente. agregando. Eu acho que as redes sociais hoje, lógico que a gente tem que aprender a lidar com elas, não é fácil. É super difícil você saber em que fase cada rede social está para saber que tipo de conteúdo está sendo consumido ali, mas é uma excelente oportunidade para você levar um conhecimento para os físicos, para a população em relação ao determinado assunto e fazer com que eles saibam mais daquilo e criem mais curiosidade, criem consciência da importância, né? Sim. Eu vi também, acompanhando suas redes sociais, que você fez uma formação também fora, né? No exterior. E essa formação? Na verdade, eu fiz muitas formações, Pablo. Eu sou uma pessoa muito curiosa em termos de estudo e eu sou uma pessoa que eu gastei muito dinheiro com formações. Eu acredito que, assim,
não indicaria pra todo mundo fazer isso, porque Sim. eu gastei dinheiro com coisas que eu não precisava, mas eu sou curiosa, eu queria saber, então eu não gosto de falar que eu não gosto de alguma coisa se eu não conheço. Então, assim, eu só me sinto à vontade de falar de algo quando eu realmente conheço. Então, eu posso dizer que eu fiz praticamente todos os cursos que existem na Físio hoje, que a gente considera como formações mais conhecidas, para realmente entender a linha que eu gostaria de seguir, que eu gostaria de atender, né? E por isso que eu uso hoje o raciocínio clínico avançado, porque não é uma coisa que eu inventei, é uma coisa que vem de acordo com o que você vai aprendendo e você vai juntando e linkando. Uma crítica até que eu sempre tive é, quando você faz uma formação, às vezes aquela formação fala com que aquilo fosse suficiente para sua vida, sabe? Tipo, Sim. você vai aprender isso e isso aqui, você vai tratar tudo e é suficiente. Cara, se fosse suficiente, ninguém fazia o resto, todo mundo Sim. fazia isso. E aí toda formação entra nessa e tal. Eu falei, cara, não é. Então quando eu fazia uma, eu falava, tá, gostei, mas eu gostei dessa parte. Ah, gostei, mas eu gostei disso aqui. E Eu gostei agregando um disso pouquinho de aqui. cada, né? É, aí você vai entendendo, pô, que momento eu uso, né? Então eu acho que hoje, quando a gente fala em separar, às vezes, os pacientes, a população, qual é esse grupo, que tipo de paciente, o que pode funcionar para essa característica, para essa doença, eu acho que isso realmente é a gente estar raciocinando ali, entender. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu fiz formações no Brasil, fiz formações fora, fiz várias formações, fiz especialização, fiz o meu mestrado, fiz o doutorado ainda passei 6 meses fora. Isso era um sonho muito grande meu, de fazer esse, que a gente chama de doutorado sanduíche, Sim. né? De estar tendo essa experiência no exterior. E, cara, é muito doido, porque quando a gente tá lá, você curte tanto aquele momento de estar pesquisando, de estar num ambiente diferente, que você se apaixona por aquilo, né? Você fala, pô, que imagino. legal isso. Só que quando você volta com essa vontade e fala assim, nossa, eu preciso trazer esse conhecimento, eu preciso colocar isso em prática aqui, porque todo mundo aqui também precisa disso. Então, são experiências realmente muito gostosas. E pensando no período dessas formações, período da faculdade, vamos fazer um joguinho aqui, Bora, onde você vai puxar uma carta e vai lembrar de algum momento de algo que tá escrito aqui, tá? Ó, E aí você pode ficar à vontade Isso aqui- pra puxar a primeira carta. isso aqui, no marketing digital, a gente chama de gatilho da curiosidade. Porque Yeah. desde a hora que eu sentei aqui, eu tô pensando, o que tem aí, entendeu? A pessoa tá aqui, o que vai ter aí embaixo dessa cartinha? São coisas simples. Vamos lá. O que não sente saudades? O que é que você não sente Da saudade faculdade? daquele período de faculdade? Tá. Eu nunca gostei de hospital. Então eu não sinto saudade nenhuma de entrar num hospital e ter que fazer a rotina ali dentro do hospital. Então, assim, eu sempre fui a fisioterapeuta mais voltada pra dor, mais voltada pra esporte. Hospital, pra mim, é um ambiente difícil. E é tão difícil porque durante a faculdade foi difícil. E teve uma época que eu entrei na mesma faculdade que eu me formei, eu fiz um concurso professora substituta. Sim. E o professor substituto, ele vai aonde precisa, ele não escolhe. Então, me colocaram como supervisora de hospital. Cara, durante um ano eu tive que quebrar crenças ali para supervisionar os alunos. Eu acho que ajudou muito a quebrar essa não vou dizer ranço, assim, mas, pô, era muito difícil para eu entrar ali no hospital. Foi a área que eu me formei e achei que eu iria atuar. Você TCC, tudo do meu mundo foi a lei de terapia intensiva. Entendi. Saí, ainda trabalhei supervisor em terapia intensiva, mas eu tive a oportunidade de fazer uma pós-coluna. E aí eu fui entrando no universo da coluna, Pois é. e aí hoje só tô com coluna. Assim, eu admiro muito, eu acho que, assim, é uma área de conhecimento que precisa de muita responsabilidade, de muito estudo, porque, assim, cara, tem muita coisa em jogo ali. Só que o ambiente hospital não é alguma coisa que me agrada. Sim. Não sinto saudade. Vamos pro próximo? Bora lá. O que você evitava na faculdade? Cara, o que eu evitava na faculdade? Eu sempre tive eu acho que quase todo mundo na faculdade tem isso. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de estudar antes pra prova, né? Tá ligado? Tipo, vou me planejar, a prova é daqui 1 mês. Cara, eu evitava estudar em cima da hora, mas eu não conseguia, velho. Não sei, eu não conseguia. Eu não sei se isso é do TDAH, eu também tenho. Pois Sou é. diagnosticado. E aí eu tinha essa dificuldade, tentava estudar, mas não conseguia, parece que não quer ser organizado, mas ao mesmo tempo não Exato. conseguia. Mas sempre que eu estudava antes, dava certo. Pois é. A minha memória guardava ali aquelas informações. Se eu estudasse antes, parece que não guardava, não.
O TDAH, ele tem isso, mas com certeza várias pessoas que não têm TDAH também têm essa dificuldade de planejamento e tal. Mas o que eu sinto, e até olhando, né, tipo, é uma forma que eu entendo que teoricamente, enfim, talvez seja mais fácil. Se eu tenho uma prova daqui 30 dias, e se eu começo a estudar antes, cara, quando chegar na hora da prova, talvez eu não vou lembrar o que eu estudei há 30 dias. Então, assim, eu tinha esse medo. Pô, vou ter que estudar de novo. O serviço 2 vezes. Então, eu sei que se eu estudar com pressão, tipo assim, é daqui 3 dias, a pressão faz eu focar. Então, meu foco atencional aumenta, Sim. eu consigo estudar e eu Sim, consigo lembrar. sim. Então, assim, são coisas que a gente vai criando, mas não tão conscientemente, que você sabe que se você deixar pra última hora, aquilo Dá vai certo. ficar mais na cabeça e eu ia melhor na prova. Mas com certeza eu queria estudar antes, porque é muito mais tranquilo pra pessoa ela ter um planejamento, ela tá organizada ali, do que virar aquela loucura de última hora. Eu tenho isso ainda hoje, viu? Me chegam umas missões, assim, quase impossíveis de dar uma aula pra amanhã ou de uma palestra, um evento amanhã. Eu sempre dou um jeito e consigo fazer o negócio virar lá e ser Você sucesso. sabe que esse é o problema, né? Porque a gente consegue. Aí a gente cria esse mecanismo de saber que consegue. E aí, sempre que a gente tem tempo pra planejar, a gente deixa de última hora porque sabe que consegue. Exatamente. Vamos pro próximo? Bora. Um momento de diversão. Eu acho que faculdade não tem diversão melhor do que as festas. As festas, Cara, né? faculdade- Tu gosta de festa? Olha, hoje eu acho que eu já tô mais velha, sabe? Eu gosto de encontrar com os amigos, de conversar, mas eu acho que a faculdade é um momento de muita conexão, Sim. de descobrir muitas coisas novas. Então, assim, eu acho que é um momento realmente de muita diversão, né? De você estar com pessoas ali e você faz amizade com todo mundo ali. Em uma festa, você conhece a faculdade inteira. Mas é isso. Então, assim, eu acho que esse momento de diversão ali. Tinha uma outra coisa que eu fazia muito na faculdade, cara. Faz muito tempo que eu não faço, jogar truco. Sabe jogar O truco? que é jogar truco? Você não sabe truco? Não. O Cara, que é? É baralho? truco é um baralho, um jogo de cartas, que você tem lá 4 pessoas jogando, então é dupla. Tá, E aí você pega só 3 cartas. certo. E aí você tem a jogada ali entre os 3. E aí é o que você fala, truco, 6, 9. Ah, não conheço, viu? Cara, truco Não é conheço. muita malícia. Malícia não, é muita estratégia. Então, assim, você tá lá jogando. Se você sabe que você vai, por exemplo, ganhar da pessoa, Sim. a pessoa já pôs. Você pode pedir truco, mas você pode pedir tendo uma carta maior ou não. E aí, dependendo da sua... Enfim, da sua voz ali, do quanto você acha que você vai ganhar, a pessoa decide se ela quer ver ou não quer ver. Então, é um jogo que você é 1 ponto, ele pode valer 3. E existem campeonatos gigantes de truco. Eu passava horas e amiga, horas jogando truco. Tem uma das minhas melhores amigas que agora ela tá jogando poker direto. Tipo assim, não era desse universo. Aprendeu e vive assim. Do nada ela. Tá onde, amiga? Tô em Maceió com competição de poker. Eu, como assim, gente? Competição de Daqui a poker? pouco é outro nível. Truco de Vamos? universitário. Momento mais feliz. Cara, o momento mais feliz... Eu acho que é a formatura mesmo, né? É um momento simbólico de tudo que você fez. Eu acho que entra desde o passar no vestibular, desde todas as dificuldades que a gente passa ali, dessas noites sem dormir, enfim, de tudo que acontece mesmo, eu acho que é um momento muito marcante. Então, a formatura, você tá vivendo aquele momento, eu acho que é um momento realmente muito marcante pra Eu fiz questão também de participar das solenidades da minha formatura, porque eu queria vivenciar esse momento com os meus pais, né? Que eu sou do interior, Uhum. e aí vim morar aqui só. Na época meus pais nem queriam, mas eu vim, consegui um emprego e vim morar aqui. E aí depois de um tempo, quando eles viram que eu não ia voltar, aí eles decidiram, realmente eu vou ter que ajudar, vou ter que ajudar eles a vivenciar isso. E eu sabia que aquele momento ia ser muito especial para meus pais. Ver realmente, eu era o primeiro formando da família, Sim. sim, dos meus irmãos. Porém, meus irmãos são os mais velhos, eu sou o caçula. E eu fui o incentivador de fazer com que a minha irmã também entrasse na faculdade. Hoje também ela é fisioterapeuta, Uhum. também atua na área e é no universo do Pilates. Mas eu acho que esse momento ficou muito especial. Vamos, próximo. Bora. Seus professores. Isso aqui é aberto, assim? Seus professores. Seus professores, o que é que você... Cara, eu fiz uma faculdade que ela era segunda turma da universidade. Então, assim, era um curso que não estava estruturado ainda. Então, a gente estava sendo, entre aspas, cobaia para estruturar aquele curso ali na universidade estadual, na época. Então, assim, os professores
eles também estavam aprendendo, Sim. sabe? Tinha muito professor que nunca tinha dado aula, então eles estavam realmente aprendendo junto todo o processo. Então, assim, eu tive professores que foram incríveis, que realmente inspiraram. Eu acho que essa é algo muito importante do professor, ele inspirar o aluno que está ali, né, a estar estudando, a não desistir, a entender realmente o que é a físio. E tive outros que, tipo, nem lembro direito, entendeu? Sabe? Tipo, aquele professor que você fala, não, sério, essa aula aí, sabe? Assim, Mas sempre tem alguém que marca, né? professores que me ensinaram como não ser professor, Sim. tem isso também, entendeu? Acho que tem os dois lados aí que a gente aprende. Vamos pro próximo, pro último. Recuperação ou prova final? Ficou alguma vez? Fiquei de recuperação no primeiro ano em psicologia. Não, Gente. nada a ver, nada a ver. Psicologia, a gente tinha psicologia, não sei se você teve psicologia? Teve. Aí você passou em anatomia e fica em psicologia, né? Exatamente. Passa em cinesioterapia Cara, e fica em psicologia. Tirei 7 em anatomia. Todo mundo acha que eu sou super nerd de anatomia. Não sou. Tirei 7 em anatomia. Eu acho que na faculdade... Enfim, acho não. Eu não sabia estudar, na verdade, né? Então, eu brinco até que quando eu terminei a faculdade, eu falei, nunca mais preciso estudar. Deus me livre, que ódio. Eu tinha ódio de estudar pra prova. Porque, querendo ou não, é um sistema que é como se você tivesse que decorar aquilo lá e colocar exatamente o que tinha. Então, essa matéria de psicologia era exatamente isso. Porque, assim, eu sou muito ruim de interpretação de texto. Então, se você me pergunta lá, lê o texto, o que você entendeu? É difícil, entendeu? Essa parada de, tipo, o que entendi? Peraí, vamos ler de novo, então? Sim. Então, a psicologia, ela tinha, tipo, muito isso, né? Tipo, de você discutir alguma coisa, de um assunto que não me atraía. E aí, acabou que era uma coisa meio que tinha que ser meio que um copia e cola das perguntas que estavam no professor ali. Então, enfim, fiquei de recuperação, depois passei, mas não me agregou muito essa disciplina. Eu tive um período de... Acho que segundo período, terceiro, eu comecei um relacionamento que a gente saía todos os dias, de segunda a segunda. Eu acho que eu tive umas 5 disciplinas. As 5 daquele ano eu fui reprovado. Daquele semestre. Véio. As 5. E aí eu não queria perder minha turma. Eu comecei a pagar todas as disciplinas no outro semestre. Todas. Eu pagava 11 disciplinas, manhã, tarde e noite, pra não perder minha turma. Desde aquele ano, nunca mais tinha quem fizesse eu ficar em recuperação. Olha aí. Porque eu tinha medo de ser reprovado e perder minha turma. Mas tudo isso porque eu só queria viver de festa, de farra e um relacionamento bem complicado. Não, Gente. mas eu falo, Pablo, que, tipo, realmente eu não sabia estudar, sabe? Era muito tentar decorar as coisas Sim. pra prova. E só depois que eu me formei, realmente, que eu aprendi o meu jeito de estudar, o que funcionava pra mim e como que realmente aquilo faria sentido na minha vida. Eu acho que muita gente aprendeu muitas coisas após a formação. Porque com o mesmo pensamento que você tinha, eu também tinha, tipo assim, quando eu me formar, eu vou ser 2 coisas. Nunca mais vou precisar estudar e vou ser muito rico, né? Só que aí, logo aquele momento imediato, a gente vai entrar no mercado de trabalho, que não é fácil e a gente vai falar daqui a pouco. Show. Porque agora nós vamos entrar no nosso quadro Superando Todos os Dias, que é exatamente essas dificuldades que a gente tem para entrar no mercado de trabalho. E aí, até você já relatou um pouquinho que logo após a formação lhe veio uma proposta do salário que não era um salário bom para aquele momento, tá? E aí você foi vivendo em outras profissões. Mas como foi essa regressão para esse universo da fisioterapia? Como você disse assim, eu tenho que voltar para fisioterapia? Como foi que chegou nesse momento? Cara, é muito doido isso. Porque eu fiz lá, fui vendedora nessa empresa, aí depois fui para outra de prótese e órtese, mas era como se fosse uma vendedora também. Sim. E aí, lá em Curitiba, eu morava em Curitiba, na época eles falavam que quem era vendedor de carro ganhava dinheiro. Aqui também, viu, pô? Fala isso. Então, pois é. Quem é vendedor de carro ganha dinheiro. Eu falei, pá, mas eu não sei, eu não entendo de carro. Não, você aprende. Eu falei, tá bom, tá, a gente aprende. E aí tem uma empresa lá que tem várias concessionárias, várias marcas, né? Eu fui fazer o processo seletivo deles. E aí aquele monte de gente. Aí passei na primeira fase, fui pra segunda, passei na segunda, fui pra terceira, bará, cheguei na última fase. A última fase é conversar com o gerente da loja. Aí a mulher me ligou e falou assim, olha, você pode amanhã, tal, conversar com o gerente da loja? Cara, eu não sei, entendeu? O que aconteceu nessa hora. É como se descesse alguma coisa pra mim e eu falei assim, não, eu não posso. Entendeu? Tipo assim, eu não sei. Que daí, tipo assim, eu pensei, se eu virar vendedora e eu ganhar muito dinheiro, eu nunca mais volto pra fisioterapia. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu falei, cara, eu gosto da fisio, eu preciso dar um jeito de ganhar dinheiro na fisioterapia.
Porque assim, quando eu falo ganhar dinheiro, era ser independente, eu não conseguia Sim. pagar minhas contas. Então assim, eu não conseguia pagar meu aluguel, eu não conseguia... Tem até uma história que a minha mãe enfim, ela me ajudava nessa época. E aí, como eu queria ser independente, eu tinha uma calça que ela era rasgada, sabe? Tipo, e não era rasgada porque era o estilo, era rasgou mesmo. Sim. Mas enfim, e eu era muito de boa nisso. E aí ela chegava lá na minha casa, né? Ela morava em outra cidade, quando ela ia me visitar, ela... Pô, filha, deixa eu comprar uma calça pra você. Eu falei assim, não, mãe, quando eu tiver dinheiro eu compro. Então assim, tipo, sabe aquele negócio? Eu falei, não, quando eu tiver dinheiro... Então eu queria essa independência financeira. E aí desceu um negócio, eu falei, cara, não vou nessa entrevista, não, preciso dar um jeito. E aí que eu fui olhar pra físio de novo. Então tinha passado 2 anos. Sim. Aí eu olhei pra físio e falei, tá, eu preciso voltar pro mercado. O que eu preciso fazer? Preciso fazer um curso pra voltar pro mercado. Porque faz 2 anos que eu me formei e não trabalhei com físio. E aí na época, 2006, RPG bombava. Então RPG era um curso do momento. E eu olhei lá pros meus pais e falei, olha, RPG, eu quero fazer esse curso aqui pra eu trabalhar na fisioterapia. E aí fiz. E realmente foi um curso que me abriu uma porta numa clínica que eles precisavam de um RPGista. Uhum. Falei, pô, eu aqui, ó. E aí, sim, aí as coisas começaram. Era uma clínica de convênio, trabalhava das 7 às 8 da noite e tal. Mas assim, foi o que me colocou de novo no mercado pra eu atender. Eu tenho uma empresa de curso de qualificação. E sempre os alunos estão me pedindo para abrir turma de RPG, porque as clínicas estão solicitando Olha aí. eles terem certificação de RPGista. Hum. E aí eu digo, gente, não é só isso não, viu? Tem outras coisas que vocês precisam fazer para poder vocês darem destaque aí no mercado de trabalho. Você vê, isso é uma coisa de 2006 que eu tô falando, né? Pois aí, ainda continua. É, viu? pois é. E aí que eu realmente entrei lá e comecei realmente a trabalhar. E eu me deparei com todas as minhas dificuldades Enfim, daí entra aquela história de tudo que eu tinha aprendido era muito protocolo, não conseguia usar nos pacientes. Chegava lá, tipo, o paciente não melhorava, me sentia incapaz de conseguir atender os pacientes. Eu tô falando de paciente convênio. Sim. Mas, tipo, sabe, você não conseguir melhorar o paciente, ficar de mão atada, pô, o que eu preciso fazer? Então, é nesse momento que eu começo realmente a buscar mais conhecimento, que é a hora que você se conecta e fala, putz, tudo que eu já aprendi não é suficiente. Sabe aquela história? Sim. O que te trouxe até hoje não é suficiente para te levar para o próximo nível. Então eu falei, o que eu preciso aprender mais? E aí que eu realmente comecei a olhar para as formações, para pós-graduação, para ter mais conhecimento para agregar para esses pacientes. Então os pacientes, de certa forma, me colocaram numa zona de desconforto ali. Falei, pô, o que eu preciso fazer? E aí eu comecei a correr atrás. Então, assim, nesse momento, eu não medi esforços em relação ao investimento. Então, assim, o que eu ganhava, eu focava na fisioterapia, cara. Investi muito na fisio. Eu passei 8 anos durante a faculdade, dentro da faculdade como profissional já, depois de me formado. E aí eu não fazia mais formação, mas durante a faculdade eu fiz formação, durante a minha graduação. E aí esse tempo todinho, 8 anos, e aí eu tive a oportunidade de voltar a atender, aí eu disse, gente, eu preciso me qualificar de novo. E eu fui buscando a área, formações, né, em diversas áreas, porém eu era especialista em coluna. E aí depois eu disse, gente, eu preciso ficar no universo de coluna, porque já é meu caminho, já é meu caminho andado. E aí eu vi que eu precisava me qualificar mais. E até hoje eu ainda busco qualificação, tá? Uhum. Seja ela online ou presencial. Precisa. Todo mundo precisa, com certeza. Mas me diz uma coisa, como foi essa reviravolta, assim, pra você entrar nesse universo que eu já tô vendo que você atendia, nesse universo do empreendedorismo? Porque hoje você é uma das grandes empreendedoras da área da fisioterapia, referência em todo o Brasil, acho que talvez até no exterior, pra muitos profissionais. E como foi essa reviravolta, assim? Vou ser empreendedor agora que eu quero trabalhar pra mim. Como foi que virou isso? Demorou um pouquinho. Eu trabalhei uns 2 anos nessa clínica de convênio, então, tipo assim, trabalhei muito lá. E aí comecei a buscar, aí comecei a ir mais pra parte dos particulares. Comecei a entender que eu poderia trabalhar menos e ter o meu paciente particular. Que foi a minha fase extremamente difícil em Curitiba, porque Curitiba é um bairro, uma cidade muito bairrista. Sim. Então, tipo, eu tinha um paciente numa clínica que eu atendia, tipo, alugava 1 hora lá para atender o paciente, aí eu ia atender um pilates no outro estúdio, aí eu ia atender um domicílio, cara, eu rodava aquela cidade. Então, assim, era um dia extremamente cansativo. Então, era penoso ali. E aí eu gostava muito dessa área acadêmica, então já entrei no mestrado junto para tentar aprender e sofrendo em termos de captação de paciente. Sim. E aí depois que eu terminei o mestrado, aí eu mergulhei mais ainda no ramo acadêmico, mas nunca deixei de atender. Eu atendia, mas não era um core forte ainda, tipo, eu não tinha muitos pacientes. Sim. E aí comecei a dar mais aula, então já fui convidada para pós-graduação na época, porque eu tava estudando muito, eu tava com um domínio muito grande.
E aí, quando eu fui para o Mato Grosso, em 2014, que eu passei nesse concurso da UFMT, foi quando eu comecei a minha veia empreendedora. Então, quando eu entrei lá no concurso, era um concurso para a área da medicina, que eu falei, e aí, como era um concurso para a medicina, eu podia escolher a hora, porque geralmente concurso você não escolhe, Sim. você é dedicação exclusiva. Lá eu escolhia 20, 40 ou DE. E eu falei, não, 40 horas, tá bom. Por quê? Porque eu queria ter a possibilidade de ter meu consultório, de fazer a propaganda dele. Então, tipo, ter essa veia já empreendedora. E é muito doido, porque lá a mulher que recebeu, ela falou assim, não, mas não é muito comum as pessoas fazerem isso, porque se você é DF, você ganha 40% a mais. Então, eu deixo de ganhar 40% a mais pra ter uma despesa de aluguel, Sim. pra daí, sei lá, a partir de qual paciente eu começar a passar por isso, né? Começar a valer a pena. Mas eu tinha muita certeza já disso. Então, assim, quando eu cheguei nessa cidade, era Rondonópolis, no Mato Grosso, uma cidade de 200 mil habitantes, pô, uma cidade que ninguém me conhecia, sabe? Então, por isso que eu falo, ali começou uma veia empreendedora mesmo, porque ali eu comecei do zero. Tipo, ali eu comecei a medir quanto que eu posso gastar para alugar um espaço, o que eu posso ter despesa, quantos pacientes eu preciso ter para pagar isso, aonde que eu vou captar paciente, como que eu vou buscar, como que eu vou fazer meu nome numa cidade que eu não conheço, qual vai ser a precificação da minha consulta, baseado em quê, parará. Então, assim, começou tudo isso. E é muito doido, cara, que eu falo que desde o primeiro mês eu já tive pacientes pagando a despesa, então eu nunca tive prejuízo lá. E no primeiro ano eu já tinha uma agenda muito cheia lá. Então, assim, foi muito doido tudo que realmente envolveu ali. E aí vem essa questão do empreendedorismo no sentido de crescer. Poxa, eu já tenho agenda cheia, eu faço o quê? Preciso crescer? Então, beleza, vamos ver o que eu posso. Ah, vou crescer para uma clínica. Beleza, vamos abrir uma clínica então. Então, eu nunca tive medo desse negócio, se eu perder tudo. Eu falei, cara, se perder tudo, começa de novo. E Eu tá acho que tudo isso bem. é coisa de empreendedor, viu? O Pessoa que já conhecimento a tem- gente tem. Então, assim, tipo, se eu perder tudo, dá errado, beleza. Mas, lógico, medindo os riscos, não também é doida, né? Sim. Então, fui lá, não, beleza, vamos abrir uma clínica. Pô, abri uma clínica, tinha 6 fisioterapeutas, a gente só atendia particular, de repente, o negócio bombou também. Então, assim, a gente foi construindo o nome lá, de criando uma referência na parte da fisioterapia para a cidade. E tinham, sim, outras fisioterapeutas competentes lá também. Mas essa veia veio nesse contexto. E aí vem as outras coisas, né? Pô, tipo, eu já dava aula. Pablo, 2018 era um ano que, cara, eu não sei que hora que eu respirava. Tipo assim, eu atendia pra caramba. Tipo, eu acordava 4h30 da manhã. Aí, eu treinava das 5 às 6. Eu ainda treinava, cara. Treinava das 5 às 6. Oh, meu Deus, eu preciso ter esse foco de Tá treinar. Tomava banho, começava a atender 7 horas da manhã e ia até 8 horas da noite. Então, eu tinha 3 dias de atendimentos inteiros. Aí, fora a clínica ali rodando junto com a Raíssa, que me ajudava a administrar a clínica. Eu tinha 3 dias na universidade, que eu tinha que fechar as horas lá, porque aí tem as horas de preparação, né? A Universidade Federal tem isso, a preparação que eu jogava pra noite, o horário que desce. Sim. E final de semana, dando aula em pós-graduação rodando o Brasil. Então, assim, tipo, eu não tinha mais como respirar. Não é fácil. Não é fácil, cara. Por isso que veio a necessidade de otimizar isso. Por isso que o digital entrou na minha vida. Porque eu já tinha um trabalho muito forte em termos de cursos, mas eu falei, cara, como que eu cresço? Tipo, eu não consigo estar em mais lugares, não tem como. Então, o crescer veio nessa questão de... Aí, em 2019, que eu comecei a estudar. 2019, eu falei assim, não, gente, parou. Vou estudar sobre digital. Preciso entender como que eu consigo otimizar isso. Como que eu consigo ajudar mais os físios sem precisar estar em cada cidade ali presencialmente. E eu sei que é difícil, né? Quando a gente fala de fisioterapia, a falta do presencial ali é um pouco difícil. A gente não consegue suprir tudo, isso não tem como. Mas muitas coisas na parte teórica ou teórico-prático em termos de ensino a gente consegue. E vou dizer mais especificamente depois da graduação, né? Que essa é uma outra briga, né? Sim. Para a graduação isso não... Inclusive, eu vejo que não você é, já né? está aí com a pós-graduação, que vem sendo sucesso. Sim, Alguns alunos que eu conheço, meus, já estão fazendo aí e relatam desse sucesso todo de pós-graduação. E até parabenizo, que eu acho que já é um avanço com certeza. disso que você vem batalhando todos os dias. E o que eu achei interessante, até, tipo assim, até me pergunto, depois de você construir tudo isso, construiu a clínica, foi na batalha disso, e essa mudança para Natal? Pois é. Esse recomeço. Pois é, olha que doido, né? A gente tinha clínica, e aí, em 2019, que eu comecei a estudar para o marketing digital, em dezembro de 2019, eu decidi que eu iria
lançar o meu curso digital. Então, assim, quando as pessoas perguntam, tá, mas Qual foi o primeiro curso? o RCA 360, Já né? foi RCA 360? Quando me perguntam, Uau. tá, mas que hora que você fez isso? Meu, a gente dá, é prioridade. A gente cria e as coisas acontecem. Então, tipo, eu já comecei a estudar e falei, não, eu vou lançar. Em janeiro eu lanço. E aí, antes da pandemia, janeiro de 2020, a gente lançou a primeira turma do RCA 360. E como eu já dava aula presencialmente, já tinha meu nome como professora, não foi difícil a gente já abrir uma turma ali. A primeira turma já tinha 65 alunos. Uau! Então, assim, tipo, a gente só aprendeu como fazer isso, e lógico, de uma forma muito amadora no começo, para levar para o digital. Uma coisa que eu falo muito, eu aprendi o que eu não queria, Sim. porque eu comprei cursos EADs para ver como era, tipo, gravação, pá. E eu falei, cara, que curso ruim. Tipo, olhava o outro lá de 2 horas, falei, meu, 2 horas não muda a vida da pessoa. Tipo, não, falei, não é isso. Eu queria uma formação realmente. Eu falei, quero algo que transforme a vida das pessoas. Então, assim, por isso que o RCA 360 não foi um cursinho baratinho. É diferente, né, de ter um curso mais barato e ter algo que a gente chame de formação realmente. E aí, desde o primeiro já foi. Aí, 3 meses depois, já veio a segunda turma em plena pandemia. Abril. Uau. Hoje você tá em qual turma? A gente tá na 19. Na 19. Janeiro vem a Quem fez as 20. primeiras turmas, você indica fazer hoje o curso novamente? Cara, Uma ó, reciclagem? vou te contar daqui a pouco. Deixa só. Aí, beleza. Abril já veio a segunda. Em junho, que era plena pandemia mesmo, já veio a terceira. E aí a gente teve certeza realmente que a organização de tudo estava muito certo. Os alunos indicavam muito. Pô, foi muito legal isso. E aí a gente foi aprendendo durante o processo, desde a parte do marketing, quanto a parte de passar esse conhecimento dentro da parte digital que eu falei. É difícil. Quando a gente fala de fisioterapia, não é tão simples pra gente realmente conseguir ensinar alguém que tá da outra telinha, né? Pô, isso é difícil. Difícil. E enfim, e aí as coisas foram acontecendo. Só que o RCA 360, toda semana, por exemplo, toda segunda-feira eu faço uma mentoria ao vivo. Então ele tem as aulas gravadas, onde o cara aprende a avaliação, o raciocínio e o tratamento. E eu tenho mentorias ao vivo, que toda semana eu vou atualizando ele. Pô, sai um artigo novo, vamos falar. É um caso clínico, vamos discutir. Deixa eu revisar alguma coisa que tá ali. Então, toda semana eu tenho aula ao vivo. Eu não precisava fazer isso, velho. Eu não precisava estar ali toda segunda no compromisso com eles. Mas eu sei que eu estando ali, eu faço essa pessoa não desistir de estudar. Sim. Porque ela tem um compromisso comigo. Então, sim, é uma forma que a gente entende que vai ajudar o aluno. Então, a gente tem essas coisas que a gente, pô, é difícil pra mim? Talvez seja eu ter esse compromisso toda segunda, mas eu acho que o benefício para ele vai ser melhor. Faz 4 anos, né? Dezembro agora, tô fazendo 4 anos. Ele não foi regravado até hoje. O RCA 360, ele é um curso que foi filmado com celular. Ele não tem microfone. Tipo, microfone normal. Do celular. Do celular, cara. Então, assim, era eu sentada com o Lightroom me filmando ou a Raíssa filmando eu com a minha modelo desenhando lá no corpo dela. Então, assim, é surreal que a gente segurou e falou assim, ele não foi. Ele vai ser regravado agora em janeiro. Então, vai começar melhor, né? Porque, porra, são 200 horas. Então, assim, ele vai começar, existe um cronograma de regravação, em que aí eu vou trazer várias coisas novas. Sim. Então, assim, quem já é aluno e tem, por exemplo, tá ativo ali, ele vai receber esse RCA 360 novo ali para ele poder estar assistindo novamente e tal. Mas, cara, é muito doido isso, porque é uma forma que ele é como se fosse, sei lá, uma biblioteca do físio que ele recebeu um paciente, ele tem uma dificuldade, ele pega um vídeo de 5 minutos, ele sabe o que ele faz com aquele paciente, sabe? Tipo, sei lá, recebeu um paciente com uma bursite trocantérica. Aí ele, meu Deus, qual é o raciocínio clínico avançado que a Val explica? Em 5 minutos tem um vídeo resumindo, porque eu sou uma pessoa direta ao ponto, eu não gosto de vídeo enrolando. O TDAH, né, mostra isso pra gente. Meu, não põe um vídeo de 30 minutos pra mim? Me fala em 5 minutos o que você quer falar que eu aprendo. Então é mais ou menos isso. Ele tem essa dinâmica, sabe? De ser visual com os desenhos. Em 5 minutos tem um resuminho ali. Tipo, resumindo, esse módulo é isso. Então isso é muito legal. E essas coisas eu vou manter. Então, tipo, coisas que eu entendo que, cara, que foi incrível, ele vai manter pra regravação. E aí vai entrar muita coisa de evidência científica nova agora. Então, sim, vai ficar muito top. Quem compra o curso, ele consegue passar quanto tempo? Aí depende, porque aí é uma coisa de marketing digital, né? Cada lançamento ele tem uma parada nova. Então, assim, geralmente o aluno ele tem acesso de 1 ano. Tá. Mas, às vezes, os primeiros inscritos, eles geralmente ganham 2. Porque a gente vê que as pessoas querem mais tempo de acesso. Sim. E não porque ela não vai dar conta. Porque ela acha que se ela não der conta, 1 ano talvez seja pouco pra ela. Agora eu vou fazer uma pergunta pra mim, pessoal, tá? Como Vai lá. fisioterapeuta. Meu universo é coluna.
E aí eu já olhei o seu curso várias vezes, e aí eu olho o material, a metodinha, eu disse assim, meu Deus, eu vou ter que estudar tudo isso de novo. Você acha que vale a pena para quem é de outras áreas poder viver esse universo do RCA 360? Olha, vou te responder. Eu recebo várias perguntas, não só específica de coluna, mas, por exemplo, eu sou da fisiopélvica. Eu sou da oncologia, eu sou da respiratória. O que que eu falo? Se você atende um paciente com dor, vale a pena. Eu sou da ATM, né, DTM. Se você atende um paciente com dor, vale a pena. E, no teu caso, você atende. Quando você fala pra mim que você é especialista em coluna, perfeito, eu sei que a maioria dos casos de coluna vão chegar pra você. Mas o RCA 360, o que que ele faz? Ele faz com que você tenha uma visão para todas as articulações do corpo, de certa forma, como que ela pode influenciar Sim. naquele paciente, por exemplo, Sim. que tem um problema de coluna, uma patologia, uma dor, uma disfunção. E agora, nessa regravação, eu quero deixar isso mais claro. Então, isso é muito legal que você me falou, porque eu nunca me preocupei em fazer uma programação atrativa. Era uma programação, você tem as partes do corpo lá, você tem as patologias de cada corpo, da cada parte do corpo. E agora não, eu quero organizar de uma forma que o aluno enxergue melhor essa jornada. O que que eu vou aprender, o que que faz sentido? E aí, por exemplo, eu sou especialista em coluna. O que que pra mim vale a pena ali dentro? Porque sim, tem coisas que talvez não vá te atrair. Não quero ver lá a tendinite de Aquiles, eu não quero ver coisas, né, eu quero ver coisas mais relacionadas à coluna. Então, deixar mais claro isso daí, eu acho que faz sentido. Eu tenho alunos da fisioterapia pélvica, que eles falam que é incrível. Na hora que... Quando eu fiz essa pergunta, na verdade, não era nem pra mim, apesar de eu ter já visto, porque quando a gente pensa em coluna, a gente sabe que a gente precisa tratar várias outras coisas além Exato. da coluna especificamente. Mas eu pensei mais no pessoal da saúde da mulher, Exato. que até foi outra pessoa que eu já estou convidando para poder vir participar, e eu pensei nisso. Será que faz sentido o pessoal de saúde da mulher participar desse curso, dessa formação? Olha que doido, eu fui num congresso de fisioterapia pélvica, na verdade não era nem fisioterapia, era fisioterapia, enfermagem e medicina. E é muito doido, porque a fisioterapia pélvica, ela tem muita evidência científica, por exemplo, uma incontinência urinária. Incontinência urinária, padrão ouro, é fortalecimento de assoalho pélvico. Sim. Só que aí, muitas vezes, para aí. Mas e a questão da pressão intraabdominal? Porque eu tenho diafragma, eu tenho o transverso do abdômen, se aumenta a pressão intraabdominal, força ali, se o cara não tem força. Então, assim, eu trouxe numa palestra algo totalmente disruptivo para eles, porque é muito fechado mesmo, e mostrando, né, outras relações que não são viajadas, que são dentro da cavidade de aumento da pressão intraabdominal, que a gente tem vários artigos mostrando essa relação. E aí eu falei, será que a gente não pode ter um raciocínio diferente? Será que a gente pode começar a pesquisar de forma diferente? E aí tem um artigo que foi publicado, que aí ele trouxe um pouquinho e saindo um pouquinho fora da caixa. Será que a posição do tornozelo influencia na contração do assoalho pélvico? Aí eu falei, cara, que massa isso. Porque é isso, é a gente começar a entender o corpo. Será que a posição... Aí ele trazia que a posição neutra e dorse era melhor. E que a posição implante-flexão era pior, que fortalecia menos, que favorecia o escape de urina. Aí se eu levo pra prática, eu falei, aquela mulher que trabalha em pé, que trabalha com salto o dia inteiro, é péssimo isso pro tratamento da incontinência urinária, pro fortalecimento do assoalho. Então, se eu começar a puxar outras coisas, cara, isso é muito legal, entendeu? E tem como a gente buscar essas evidências em coisas diferentes, em partes diferentes do corpo, e começar a trazer isso pra gente. É super interessante isso, tá? Eu acho que vale a pena ir nessa batalha. E aí, só pra mim poder entender esse universo mais do empreendedorismo, pra quem tá começando, Valquíria, eu também sou empreendedor, não tenho medo de arriscar, vim nos mesmos princípios da época de faculdade, meus pais não tinham condições, me dava só o dinheirinho da faculdade, das apostilas, do que tinha, e até eu fiquei famoso muitas das vezes porque eu fazia jantares românticos aqui em Natal. Pra poder ganhar, durante a período de faculdade, pra poder ganhar dinheiro. E romântico dá mais dinheiro? Dá dinheiro, vou lhe dizer, quem tiver coragem de enfrentar e reabrir a empresa, meu amigo, dá dinheiro, viu? Jantares românticos, eu cobrava um valor que não era barato na época. Pra você ter noção, isso 2010, eu cobrava R$500 um jantar romântico. É muito dinheiro da época. E aí, eu fui entrando nesse universo, e até hoje eu empreendo. E por que eu entrei nessa pergunta? Você já que tem uma experiência, o que é que você acha, tipo assim, como um erro grande para um empreendedor? Qual é o maior erro de um empreendedor, assim, que ele não precisa cometer? Você consegue pensar nisso? Sim. Eu acho que entra muito no exemplo que você deu, é muito legal, porque o empreendedor, na verdade, ele tem que vir com a solução.
E como que ele traz uma solução? Se ele entende aonde que é o problema, onde que é a dor das pessoas. Então, assim, quando você fala que você ganhava dinheiro com jantar romântico, não é que você vendia o jantar, você vendia uma Uma experiência para o experiência. casal. E por que que o casal compra? Porque o casal, durante a semana, ele não tem tempo para ele. Ele tá ali trabalhando, aquela loucura. Então, assim, sabe? Tipo aquela questão do eu mereço. Pô, nós merecemos, é o nosso momento, agora. Então, assim, é isso que você vendia. Então, a pessoa parar a agenda dela para dar um break ali, para ter aquele momento de casal, são coisas que muitos casais estão precisando. E isso é quase uma terapia para eles. E na pandemia, do Dia dos Namorados, eu reabri a empresa só para aquele momento do Dia dos Namorados e eu tive 12 jantares. Olha aí. Porque, como você disse, é uma experiência onde eu levava toda a cutelaria, vivenciava toda a história daquele casal, construía tudo aquilo no ambiente deles, que era dentro da própria casa, e eu transformava aquele momento em um momento inesquecível. E aí, na Exato. pandemia, eu fiz isso de novo. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, eu acho que, pelo menos pra mim, né? Eu gosto de trabalhar com aquilo que eu amo. Então, acho que isso é importante, a gente ver aquilo que a gente gosta de fazer. A gente tem que ter prazer. Então, assim, não daria certo se você não tivesse prazer organizando esse jantar. Então, pra você fazia sentido de alguma forma também. Então, a gente tem que ter prazer com aquilo que a gente tá fazendo. A gente tem que ter prazer com aquilo que a gente proporciona na pessoa que compra. Então, qual é o meu objetivo? Hoje eu recebo depoimentos assim que, cara, me fazem chorar. Então, assim, às vezes a gente não tem noção do nosso impacto no mundo. E quando as pessoas mandam mensagens e como mudou a vida delas, como mudou, porra, visão delas, da onde elas saíram. Todo final do ano a gente faz um brinde com os alunos do RCA 360. Pô, é um brinde virtual, a galera entra no Zoom. Pô, eu falei, gente, vamos fazer um brinde e tal, vou anunciar aqui um presente de Natal pra vocês. Pô, tinha 400 físios lá só pra gente fazer um brinde, entendeu? Pô, coisa doida. E aí as pessoas entram, aí eu dou voz, aí elas falam, pô, transformação, o que mudou na vida. É muito doido isso. Então, essa noção do nosso impacto no mundo, isso é muito importante. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem que ter a solução para uma dor. Qual é a dificuldade da pessoa que você quer ajudar? Porque o seu produto, né, o seu serviço, ele tem que ser para ajudar alguma dificuldade. Essa pessoa não consegue ir do ponto A para o ponto B, por quê? E como que você pode acelerar isso? Se você tiver algo que pode acelerar isso na vida da pessoa, com certeza isso vai dar muito bom. Como é que você está conseguindo conciliar essa questão dos atendimentos com esse trabalho de educação, né? Como é que você consegue conciliar? Porque hoje você ainda atende, né? Eu atendo, mas hoje tá bem pouco, assim, Tá. posso dizer. Aqui em Natal tá mais complicado a situação, porque a gente realmente tá com... A gente tá com uma empresa que a gente já tem 12 funcionários internos, fora os professores da pós, fora os freelancers que fazem projetos específicos pra gente, então já tem uma turma grande aí pra gente coordenar. E, enfim, todo o plano pedagógico, né, de estar acompanhando esses alunos. Pô, a gente dá um suporte gigante para esses alunos, a gente entende o quanto é importante você assessorar essas pessoas depois que elas entraram, depois que elas estão ali dentro. E... Até me perdi aqui, esqueci. Foi mal. Até esqueci o que você perguntou, cara. Como é que você estava conseguindo conciliar o beleza. tempo da Beleza, educação entendi. com o atendimento? Você vê, né? A pessoa se dispersa aqui. Eu tava querendo descobrir quanto tempo a gente tinha ainda. Então fica um pouco mais difícil. Mas 2024, o meu planejamento já é para ter um tempo maior para essa questão do atendimento. Eu tenho um sonho muito grande de ter um projeto social. E eu tô com uma dificuldade gigante. Cara, criar um projeto social é muito difícil. Eu achei que era mais fácil. Então, assim, difícil do ponto jurídico, difícil do ponto da parte do Crefito também, Cofito e tal. Existem várias coisas para serem alinhadas aí, mas é um projeto que eu quero colocar para andar também, para rodar, que eu acho que é super importante a gente ajudar essas pessoas mais carentes que estão sofrendo com dor, principalmente dor crônica. E eu tenho um planejamento de voltar com o meu YouTube, então quero voltar com aulas ali. O YouTube nunca foi uma rede social que eu dei muita atenção. No começo eu fiz alguns vídeos bem amadores, esses vídeos foram muito bons, mas depois a gente focou mais no Instagram, que era um contato mais próximo de relacionamento, e a gente quer voltar com esse projeto maior para 2024. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender qual é o principal objetivo de tudo, porque tudo tem que direcionar para o mesmo foco, né? Para o mesmo Sim. ponto.
qual que é esse objetivo de tudo e o que eu preciso de verdade fazer para isso acontecer. Então, eu acho que a gente aprender a dizer não é algo muito difícil, mas é importante, né? De, não, pô, esse projeto não vai me direcionar para isso, esse projeto não está de acordo com isso. Então, querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas não tá com o foco determinado pro objetivo final ali, pode atrapalhar. Então, hoje eu acho que a gente tem esse objetivo mais claro do que a gente quer, do que é o nosso objetivo principal. E aí a gente vai organizando pra isso. Esse 2024 eu tô querendo também focar nesse universo e dedicar um pouquinho as coisas pra mim, para o que eu acredito, pros meus planejamentos, pras minhas vontades. E aí por isso que eu sempre venho acompanhando você pra poder ir sempre me espelhando, tá? Ah, que isso. Vamos embora. Ó, nosso próximo quadro, nós vamos falar Eu Vivo com Saúde. E nesse momento, a gente vai falar todas aquelas conquistas, o que você conseguiu idealizar depois de formada, né? Depois de toda essa realidade. E aí, o que é que você hoje, assim, vê assim, eu consegui. O que é que você vê como uma vitória pós-formada? Pós-formada? Cara, eu acho que aquela história de eu vinguei na fisioterapia pra mim é muito forte. Porque eu saí da faculdade com a crença de que fisioterapia não ia pra frente, de que eu não seria valorizada, de que fisioterapia não dava dinheiro, sabe? Aquilo que é muito forte mesmo. Tanto é que quando eu falo que eu abandonei a fisio no começo era por isso, porque nem eu acreditava que pudesse. Então, esse contexto de eu vinguei na fisio, tipo, e eu posso inspirar outras pessoas a acreditarem que é possível sim ser fisioterapeuta com orgulho, eu acho que isso pra mim é muito forte. Ah, é demais. Deixa eu fazer um bate-bola com você, um jogo rápido, vamos lá. tá? Fisioterapia. Cara, que difícil, eu não sou do jogo rápido. Cara, fisioterapia pra mim é movimento. Educação é? Educação é conhecimento. Dinheiro. Dinheiro é liberdade. Fé. Fé é algo superior. Seu hobby preferido? Cara, hoje beach tênis. Ah, eu vejo, acompanho. Família. Família é tudo. Um arrependimento. Nossa, putz, já vou começar a pensar aqui. Um arrependimento. Putz, que difícil. Cara, talvez... Nossa, que difícil isso. Ah, né? Deixa eu passar pro próximo. Passa. O Brasil está O Brasil está evoluindo. evoluindo. Saudade. Saudade de quando era criança. Um sentimento hoje. Cara, o sentimento... Cara, uma vontade grande de querer crescer mais, de querer colocar mais cara a tapa, sabe? Tipo, de querer estar mais forte. Ah, que bom. E, pra gente finalizar e eu agradecer bastante, eu tentei vários vídeos com os seus alunos e eu não consegui, mas eu consegui de uma pessoa muito especial pra você. E eu tenho certeza que você vai gostar. Tem como passar o vídeo? Valquíria Fernandes. Você sabe o quanto é difícil para eu estar aqui falando, porque eu sou muito tímida, mas eu não poderia deixar de vir falar sobre você. Você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro. Eu te acho um ser humano, assim, de um caráter irretocável, de um coração gigante, que se importa muito com o outro. Nós temos valores muito parecidos e a cada dia eu te admiro mais, me orgulho mais de poder passar a minha vida do teu lado. Parabéns por tudo que você vem construindo, parabéns por toda a história que você vem escrevendo nas nossas empresas, no nosso casamento. E é isso. Te amo. Vou te amar para sempre e conta comigo em todos os momentos. Ai, gente. Ô, Valquíria, muito obrigado por ter aceitado participar. Agradeço demais. Viu? Desejo todo o sucesso do mundo e eu vou estar lá lhe acompanhando sempre, viu? Muito, muito, muito obrigado. Que isso, eu que agradeço, Pablo. Obrigado pelo convite. Pra mim é uma honra, realmente. E parabéns, cara. Parabéns pela sua trajetória. Parabéns pelo que você vem fazendo, pela fisioterapia também. E é disso que a gente precisa. De pessoas que não medem esforços
pra gente realmente poder inspirar essa galera que tá na faculdade, que tá se formando agora, ou que já é físio mesmo, Sim. pra eles acreditarem que cada dia mais a gente possa crescer aí. Obrigado e parabéns. Obrigado. Gente, ficamos aqui com a nossa primeira edição desse podcast e eu te convido para todas as quintas-feiras estar aqui às 19h30. Até mais.